Fala pessoal, uma ótima noite para vocês, uma noite mais que especial aqui na nossa live, particularmente para mim uma noite muito especial. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Os recados iniciais, gente, hoje a gente vai ter uma live muito especial com o Paulo Mancha, a gente vai fugir um pouco do que a gente estava falando nas últimas semanas, vamos falar de história, a gente já estava batendo um papo aqui um pouco antes, já aviso para vocês que a live vai ser muito boa. Queria, primeiro de tudo, lembrar, se você ainda não está seguindo o nosso canal, peço para você seguir aqui. Se você quiser dar o sub, agradeço ainda mais, donate, de qualquer forma que você possa ajudar meu trabalho, ou só participa da live, manda suas perguntas pra gente, que vai ser muito bom. Lembrando que a Fanática Sport Nation é a apoiadora aqui do canal e que você tem o cupom Ornelas de 10% em toda a loja. Mas antes do Mancha entrar aqui, eu vou só mostrar um negócio para vocês, uma novidade. Essas duas camisas da Fanatic Sport Nation, essa da equipe dos Rams e essa outra da equipe do São Francisco 49ers. É uma linha muito bonita que a Fanatica faz, muito diferente pra galera. E hoje eles me falaram que tá liberado o cupom com 12% de desconto em toda a loja, o cupom Ornelas12. Você entra lá no site da Fanatic Sport Nation, usa o cupom Ornelas12 e tem 12% de desconto em toda a loja. Eu vou mandar aqui o link também no chat para quem quiser conferir essas peças. Mas eu já vou colocar ele aqui direto na live, porque é por causa dele que vocês estão aqui, né, gente? Agradecer ao pessoal que está começando a se inscrever no canal. Paulo Mancha, seja muito bem-vindo à nossa live. Uma boa noite e muito obrigado já antecipadamente que você está aqui. O prazer é meu, grande Ornelas, o menino Ornelas. É um prazer aí estar falando de futebol americano e sempre que é possível eu estou à disposição, e principalmente quando é assuntos que enveredam aí pelo lado histórico, tudo, e com uma cosmovisão, uma visão mais global do esporte. Eu gosto muito de falar desses temas, então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí novamente. Que isso, é uma honra pra mim de verdade, né? A gente tava falando sobre muita coisa de quando eu comecei a acompanhar a NFL e tudo mais. O Mancha, a gente já teve algumas oportunidades de participar de algumas lives juntos, por conta de SPFL e tudo mais. A gente tem amigos em comum como Ricardo Trigo, Cris Cage, presidente da Confederação Brasileira. E, e antes de qualquer coisa, né, Mancha, já que a gente vai falar de história, eu vou pedir pra você mostrar pro pessoal, pra quem não conhece, às vezes, os seus dois livros sobre história da NFL, né? Tem o touchdown sem histórias curiosas, divertidas e inusitadas do futebol americano. Esse aqui foi lançado em 2015. Sim. É um livro que tem 100 pequenas histórias, começa lá no século XIX e vem até 2015, que foi o ano que eu escrevi. E histórias que, no fim das contas, no conjunto, meio que contam a história do futebol americano, né? Sim. E tem coisas engraçadas, tem coisas dramáticas, fala um pouco, tem uma parte no fim do livro que é para quem não conhece o futebol americano, então ele explica o futebol americano, Sim. explica as regras, né? Foi bem legal esse livro. E tem o segundo, que é o Guerreiros da NFL, que eu lancei no final de 2017 em parceria com o Eduardo Zolim, que é comentarista dos canais ESPN também. Esse já é um livro mais específico de história dos times. Então aqui tem a história e os uniformes de todos os times da NFL, Sim. os times do presente, né? Uhum. E também times do passado, porque pouca gente sabe, mas além dos 32 times atuais da NFL, existiram mais 52 times que foram Exato. extintos, né? Desde 1920, que é a fundação da NFL, até os dias de hoje. E eu fui pesquisar a história desses times e tem tudo aqui. Então você vai encontrar times aqui, ó, como o Columbus Panhandles, né? O Cleveland Tigers, né? E é E, muito interessante a história desses times. Alguns duraram uma partida, tem time que fez sim. uma partida na NFL. E tem outros que tiveram uma história linda. E tem até time que foi muito bom, mas não conseguiu entrar na NFL por causa de pandemia. A gente A pode gente, falar disso a gente depois. vai falar um pouco disso. É. Eu, sem exageros nem nada, já li os dois livros, tenho os dois aqui em casa. Inclusive, até falei que o segundo livro, Guerreiros da NFL, eu comprei agora na época de pandemia e me surpreendeu porque a gente acha que conhece a história do futebol americano e a gente é surpreendido todo dia. Tem muito time que a gente não faz nem ideia. A quantidade de time que já foi de Ohio, que não vingou na NFL, vocês não têm ideia. Eu até mandei o link, gente, da Amazon, dos dois livros, pra quem quiser comprar. O Guerreiros da NFL só tem a versão física.
O Touchdown tem a versão física e a versão e-book. Aí quem quiser comprar também, eu já mandei o link aqui, que vocês podem usar. E agradecer o pessoal do chat que já tá chegando aqui, o pessoal falando boa noite, live de respeito. Fábio Bispo, pô, Fábio, satisfação que você tá aqui com a gente. Ricardo Trigo, que a gente falou dele um pouco agora há pouco, ele falou: fala pro Mancha contar a história da camisa do Steamrollers de Providence, dos Estados Unidos. Verdade. Conto sim, cara, eu Pode, posso por contar. favor. A questão é assim: o primeiro time de futebol americano profissional da Nova Inglaterra é aquela região nordeste dos Estados Unidos, que compreende vários estados, né? Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Vermont. O primeiro time profissional foi o Providence Steamroller. E o pessoal de Diadema, em 2006, quando foi criar um time de futebol americano, acabou usando o nome Steamroller. Uhum. E depois, quando o Corinthians Steamrollers adotou o Diadema Steamroller, né, virou Corinthians Steamrollers, numa temporada, eu não me lembro agora, o Trigo pode dizer qual ano que foi, se foi 2012 ou 2013 ou mais, eles fizeram um uniforme igual ao do Providence Steamroller. Eu acho que é o uniforme que é o preto e laranja, né? É o preto e laranja, Eu acho que foi exatamente. 2013 ou 2014, se eu não tô enganado. Ah, não, o Trigo falou 2016. 2016, é isso aí, 2016. Essa história tá aqui no livro, inclusive, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se a câmera vai mostrar aqui, Tá vai dando pra pegar, ver. né? Mas tem aí a camisa do Corinthians Steamroller, tudo. E o Trigo, quando viajou para Nova Inglaterra e visitou o Hall da Fama dos Patriots lá em Foxborough, ele é muito esperto. O Trigo é um cara muito inteligente, Sim. muito drive, é óbvio. Ele levou uma camisa do Corinthians Steamroller e entregou para a diretoria dos Patriots. E os caras ficaram malucos. Os caras ficaram malucos, acharam aquilo incrível e botaram a camisa no Hall da Fama dos Patriots. Está lá. Então, quando você visita o Hall da Fama dos Patriots, do lado do Gillette Stadium, no meio das camisas de Tom Brady, Vinatieri, Wes Welker e todos os craques do passado dos Patriots, Gino Marchetti e tudo mais, você acaba achando lá uma camisa do Corinthians Steamrollers, Sim. né? Escrito tudo, falando que é o time do Brasil, etc e tal, que homenageia o primeiro time da Nova Inglaterra. Então isso foi muito legal, eu acho muito bacana, e é Sim. legal você estar lá e achar uma coisa do Brasil, né? Então parabéns pro Trigo aí por ter tido essa iniciativa, primeiro de fazer a camisa, né, o uniforme, o laranja e preto, né, do Providence Steamroller, e depois levar esse uniforme lá para os Estados Unidos, para o Hall da Fama dos Patriots. É isso. O pessoal da Fanática Sport Nation aqui no chat falando: Paulo Mancha, a enciclopédia do FA. Estou lendo o Touchdown, adquiri há um tempo, a conta história legal. É muito legal mesmo, gente. Eu falo, pra você conhecer a história da NFL, pra você, como eu falei, pra você aprender muita coisa. Porque tem muitas coisas, às vezes, que você bate o olho e você sabe, mas tem muito detalhezinho ali que você vai aprendendo. O Tomato Caster mandando que tem uma camisa do Steamrollers lá. Tem. Inclusive tá no livro do Mancha, se você quiser dar uma olhada. A Camila mandando sou fã dos dois. Cá, obrigado que você tá participando aqui. Mas, Mancha, vamos falar do assunto, né? Você que foi uma pessoa que, de forma correta, foi muito presente nas redes sociais por conta de pandemia, da forma como a gente precisava agir, ou ainda precisa agir, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tá em pandemia. Mas a NFL, de certa forma, foi a liga americana que teve mais tempo para se preparar, né, para uma temporada com a Covid-19, né? É verdade, a NFL, ela, de certa forma, teve sorte, né? A gente estava conversando isso antes de começar a live, porque o campeonato começava só em setembro, a pandemia começou ali em março, né? Fevereiro, março. Então eles tiveram um tempo para pensar, porque assim, não seria viável para a NFL fazer uma bolha como foi feita para a NBA, não tem como, Exatamente. por causa do número de jogadores, né? Você tem que lembrar que os elencos da NFL tem 53, 55, né, jogadores, fora a comissão técnica, né, que é muita gente, não tem como fazer uma Pelo menos bolha. umas 80 pessoas, vezes 32. Sim, 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 não tem como fazer bolha. Então eles tiveram que pensar um modelo. E eles foram muito competentes, eles foram mais competentes do que eu imaginava que eles seriam. Né? O Allen Sills, que é o médico-chefe da NFL, deu uma aula. Por que eu digo que eles foram muito competentes? Né? Cara,
o nível, a quantidade de testes positivos de jogadores da NFL foi 0,076. Foram 726 testes positivos entre jogadores e comissão técnica. Os jogadores foram 200 e pouco. 726 em 1 milhão de testes. 1 milhão de testes. Então, isso mostra que o protocolo que eles adotaram para os jogadores, que eles obrigaram os jogadores e os times a seguir, deu certo. Porque o nível de infecção foi muito baixo em relação à população americana. E muita gente não sabe como é que é esse protocolo. Esse protocolo foi extremamente tecnológico. Eles tinham os electronic trackers, né, que era um aparelhinho. Você comentou antes da gente entrar ao vivo que eu tinha ouvido falar disso, mas eu não sabia que ele tinha sido um negócio tão preciso, né? Não, aquilo é sensacional, essa tecnologia. O que era? É uma pulseira que é um rastreador que todo jogador, todo funcionário de time, todo mundo envolvido com a NFL tinha que usar essa pulseira nas dependências do time durante o dia de jogo. Sempre que o cara estivesse envolvido com a NFL, ele tinha que usar isso. Eles incentivavam, inclusive, a usar fora também, no resto do tempo. Se tornou E o que isso fazia? Como todo mundo era testado, todos os jogadores eram testados diariamente, toda vez que um jogador positivava para Covid, automaticamente o computador já pegava os dados do rastreador desse jogador e via quais eram outros jogadores ou pessoas de comissão técnica que se aproximaram a menos de 1,5 metro desse jogador por 30 segundos ou mais, né? E aí falava, olha, essa pessoa aqui, essa outra pessoa aqui, ficaram a menos de 1,5 metro desse jogador por 30 segundos ou mais e podem ter pego a Covid também. E aí já ia disparado e essas pessoas eram todas colocadas em monitoramento. E com isso eles conseguiram evitar muito a disseminação da Covid nos elencos da NFL. Fora outros protocolos, nas salas de reunião, 1,5 metro no mínimo entre cada jogador, salas de reunião ao ar livre, todas as academias de treinamento físico, foi tudo mudado para distanciamento. Sim. Filtro EPA, né? O filtro EPA é aquele filtro de alta efetividade que barra o coronavírus. Filtro EPA nos aparelhos de ar-condicionado internos dos times. Então, a gente não ficou sabendo em detalhes dessas coisas, mas o protocolo usado pela NFL foi muito bom. E tanto que a gente não teve nenhum caso grave, nenhum jogador ficou grave. Teve alguns jogadores como Myles Garrett que ficou. O Ken Newton também ficou no começo da temporada, né? E assim, ficaram mal depois, mesmo depois de negativados para o coronavírus, continuaram mal. Mas o Garrett ele ficou algumas semanas ali que ele não conseguia respirar direito, né? Que é o tal histórico de atleta, né? Que o pessoal fala que não pega, né? Pois é. Mas não teve nenhum caso grave. Sim. E a gente acabou tendo o quê? Alguns adiamentos de jogos, mas não teve nenhum jogo cancelado. A NFL passou muito bem por isso, né? Sim. E a pandemia também, Matheus, desculpa se eu estou me estendendo não, aqui. Fica à vontade, Mancha. A pandemia ela mostrou também como a NFL é um negócio, é uma liga muito bem gerenciada do ponto de vista do business. Sim. Porque assim, mesmo sem público no estádio, sem vender merchandising no estádio, sem as concessões, né, as lanchonetes, tudo, que os times ganham dinheiro com isso. Sim. Né? Mesmo sem tudo isso, seus jogos internacionais na Inglaterra, mesmo tudo isso. Alguém ouviu falar que algum time da NFL está com dificuldade financeira? Está sem dinheiro? Até só pra gente entrar rapidinho, houve uma redução do salary cap, né, esse ano, mas foi mais por conta de que como não teve público no estádio e tudo mais, as equipes tiveram um prejuízo. E, mais uma vez, né, como você falou, a NFL é um negócio e os donos não vão sair perdendo, né? Então teve esse ajuste, então, assim, né? Claro, eles não tiveram lucro, prejuízo eles tiveram, mas ninguém ficou em dificuldade. Ninguém teve que sair pedindo empréstimo, nada, porque é muito forte, né? A NFL é muito forte, o negócio é muito bem gerenciado. Eles investiram 100 milhões de dólares para todo esse protocolo da Covid, e foi um investimento muito bem feito, porque se eles não tivessem feito esse investimento, e se tivesse aí 800 jogadores doentes, 3 morrendo, 15 entubados, você pode ter certeza que hoje estaria uma crise na NFL, eles perderiam naming rights de estádio, perderiam um monte de patrocínios e de negócios, e não foi o que aconteceu. Exato. A NFL passou smooth, passou suave pela pandemia, né?
Por quê? É, Porque se preveniram. só agradecer todo mundo que começou a seguir o canal nesse meio tempo, dar uma boa noite pra Cris, a Cris tá aqui com a gente, falando boa noite, Opa. Ornelas, boa noite, Mancha. Beijão pra Cris. Agradecer ao Fábio, ao Renko, a Taylor que começou a seguir o canal. Agradecer também ao Guilherme que deixou o sub aqui pro canal. Obrigado, viu, Guilherme? Tá me ajudando bastante com isso. O pessoal da Fanática, Mancha, mandou uma pergunta pra você que eu acho que eu sei a resposta. Ele falou: existiu algum ano que teve jogo em todos os dias da semana, como aconteceu na temporada 2021? Acho que não, né? Não, nunca me lembre, nunca me lembre. Eu acho que não. Só esse ano mesmo por causa da pandemia dos jogos mudados. Os calendários da NFL mudaram muito ao longo dos Sim. tempos, né? Até é muito curioso que lá no comecinho da NFL, nos anos 20, existiam algumas cidades que era proibido ter jogo de domingo por questões religiosas, então tinha que fazer Sim. jogo de sábado, aí conflitava com o beisebol, e não tinha campo, né? Era uma coisa muito comum antigamente, né? As equipes dividirem o estádio com o beisebol para ter menos custo e tudo mais, né? É verdade, é bem. E É, no livro aqui no Guerreiros da NFL sim, eu conto a história de. Tem time que acabou porque o estádio pegou fogo, né? Os estádios eram de madeira naquela época. é. Imagina, se o estádio pegou fogo, acabou o dinheiro. Né? O Trigo também mandou não só na NFL. O Flávio Augusto do Orlando City vendeu o time por 2 bilhões, enquanto os times de soccer no Brasil e mandou uma carinha chorando, né? É, o pessoal mandando, meu Deus, que teve estádio que pegou fogo, né? Mas, Mancha, até antes da gente falar um pouco mais da temporada, porque foi um negócio que a gente conversou, afetou todo mundo, né? Afetou a NFL, afetou quem trabalhava com a NFL, afetou você e todo o Sim. pessoal da ESPN que teve que se adequar às transmissões remotas, né, e tudo mais. Mas não foi a primeira pandemia, né, que o futebol americano encarou, né? Não, não foi, porque teve a gripe espanhola de 1918. Eu falo disso também um pouquinho, né, no Guerreiros da NFL. E a gripe espanhola de 1918, ela aconteceu exatamente no momento em que estava se formando o embrião do futebol americano profissional nos Estados Unidos. Vão lembrar, o futebol americano nasce como esporte amador nos Estados Unidos em 1869, né, o primeiro jogo, né, Rutgers e Princeton, que era meio que um rugby ainda. Sim. E aí ele vai evoluindo na década de 1870, 80, 90. Quando chega o ano 1900, o futebol americano universitário já está muito bem estabelecido, já tem rivalidade, já tem público. E aí começa a ter algumas iniciativas de profissionalismo, Sim. porque o garoto universitário ele ficava na universidade 4 anos, e aí ele saía da universidade com 22, 23 anos de idade, e ele queria continuar jogando futebol americano. Então eles começam a formar pequenos clubes e esses clubes começam a fazer jogos de exibição, cobrando ingresso, e aí alguns jogadores melhores começam a pedir salário, né? Tinha E aí. jogador. Eu lembro de uma parte do seu livro, desculpa te interromper, do Guerreiros, que eu lembro que tinha jogador que jogava uma semana no time. Aí o time que ele jogou contra via ele jogando bem, falava assim: ó, eu te pago X mais pra você vir pro meu time. Então tinha jogador que ficava 2 semanas por equipe, né? E esse foi um dos motivos da criação da NFL, porque durante as duas primeiras décadas do século XX, né, 1900 e 1910, Uhum. você já tinha alguns campeonatos profissionais, mas eram locais, Sim. e tinha o campeonato da Liga de Ohio, né, do estado de Ohio, que era o mais avançado, e isso acontecia direto em Ohio. O cara jogava bem, o time contra o qual ele jogou ia lá pagar um salário melhor para ele ir. E ficava esse troca-troca de jogador ali maluco. E E quando não chega. era só no futebol americano, né? Era uma prática que acontecia no beisebol, por exemplo, antes de existir uma É, organização muito maior, né? exatamente, era uma coisa institucional, mas no futebol americano ele era muito precário ainda Sim. de organização. E aí, quando chega ali mais ou menos por 1915, 16, vários times de outros estados começam a querer entrar na Liga de Ohio, porque era uma liga bem organizada. E a própria Liga de Ohio fala assim: pô, a gente podia expandir isso aqui e criar uma liga nacional, até porque daí a gente cria essa regra para acabar com o troca-troca de jogador, né? Com essa coisa de contratações malucas, o jogador fica uma semana em cada time. Só que aí o que acontece em 1918? Vem a gripe espanhola Sim. para os esportes nos Estados Unidos, muita gente morre, né? E é muito curioso porque o grande time de futebol americano profissional das duas primeiras décadas
do século XX, que era o Massillon Tigers, da cidade de Massillon, em Ohio, que era um timaço, era o grande time da época. Ele, Sim. em 1918, com a gripe espanhola, ele sofre muito com a gripe espanhola, com a pandemia. Também uma parte dos jogadores é recrutada para lutar na Primeira Guerra Mundial. Porque foram essas duas coisas, né? Não foi só a gripe É. espanhola, né? Teve muito time que foi afetado pela guerra. Exatamente, porque a Primeira Guerra Mundial começa em 1914, mas os Estados Unidos entram só em 16, e aí em 17 e 18, muita gente é convocada para ir para a guerra. Isso Sim. também atrapalha muito os esportes. E aí muitos jogadores do Massillon Tigers vão para a guerra, outros ficam doentes com a gripe espanhola, a família fica doente, o time se desestruturou muito, e quando no final de 1919 começam realmente novamente as conversações para se criar a NFL, criar a Liga Profissional, o Massillon Tigers, que era o grande time, estava muito enfraquecido, e ele até participou das reuniões de fundação da NFL, mas eles não conseguiram montar o time para botar para jogar. E Sim. quando a NFL surge em 1920, no Massillon Tigers não rolou jogar, né? É uma Sim. curiosidade. É o time que mais foi afetado pela pandemia, a gripe espanhola de 1918. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat de novo. O Trigo mandou: no Brasil, o time da Ponte Preta não jogava de domingo porque era um time de adventistas. A senhora Rosana Ornelas, também conhecida como Minha Mãe, e essa história é verdade, ela falou: eu li o livro das 100 histórias para entender um pouco mais sobre as regras do FA, e isso é verdade, porque foi na época eu já jogava, meu irmão começou a jogar também, e ela quis entender um pouco mais. Ela falou: você tem algum livro aí para eu ler, para eu entender algumas histórias? E aí ela começou a ler um pouco mais. A Camila mandou: Mancha, com os relatos dele, me fez sonhar em conhecer o Lambeau Field. O Mancha, que pra quem não sabe, além de um ótimo comentarista, é um ótimo. Como que eu posso falar? É um cara que já viajou muito, né, Mancha? E sabe contar muito bem essas histórias dessas viagens. É porque, na verdade, a minha profissão é travel writer, é repórter de viagens, né? Uhum. O pessoal, é até engraçado, essa semana um cara entrou no meu Instagram e falou assim: Mancha, você saiu da ESPN, eu não tô te vendo mais, né? E aí eu tive que explicar aquilo que eu já expliquei milhões de vezes. Eu não sou funcionário da ESPN, né? Eu não sou o empregado da ESPN, não trabalho lá, não vou lá todo dia, bato cartão, recebo salário. E assim como eu, a maioria dos comentaristas de esportes sazonais, porque tem dois esportes, tem o futebol, que é o ano Sim. inteiro, 12 meses por ano, e tem os esportes sazonais. A NFL é um esporte sazonal. Ela começa ali em agosto, a pré-temporada, e vai até fevereiro. Depois, março até julho não tem nada, né? Tem o Exato. Tem free o agency draft e só, o draft, mas. mas isso não justifica você contratar uma pessoa e pagar salário todo mês para ela ir lá, sem ter o que fazer. Então, eu trabalho na temporada da NFL para a Sim. ESPN. Então, eles me ligam na quarta-feira e falam: você pode vir aqui no domingo comentar o jogo tal? Posso. Então, beleza. Aí eu comento aquele jogo e ganho por aquele jogo. É assim que funciona a relação de trabalho Uhum. minha e a de muitas outras pessoas. Sim. E aí, voltando à pergunta, né, da viagem, né? Então eu tenho outras atividades profissionais e Sim. muito antes de ser comentarista de futebol americano, eu era jornalista, eu sou jornalista há 30 anos, e eu trabalho desde 2002 como jornalista de revistas de viagens. Então eu Sim. viajo muito, né? Viajo o mundo inteiro e uni no meu site, né? Já vendendo o meu peixe, né? Fica à vontade. O viajandoporesporte.com, viajandoporesporte.com uni as duas coisas, esporte e viagem, né? É um site de turismo esportivo. Sim. Então quem quiser saber, né, sobre opções quando você viaja para o exterior, o que você pode fazer de turismo esportivo, ver jogo, ver Hall da Fama, visitar lugares importantes, fazer compras, tem tudo lá no Tem meu tudo lá. site, né? O Fábio Bispo mandou uma pergunta aqui pra você, Mancha, que ele acho que é até um pouco fora, mas eu acho que é uma pergunta legal. Como é lidar com um tema como o NFL por tanto tempo e continuar motivado? Ah, cara, eu eu gosto do futebol americano, então não tem como me desmotivar, né? Talvez o Jets não motive da melhor maneira Ah, possível, né? o Jets não motiva nada, né? Mas a minha sorte é que como eu fui nos anos 90, eu era um torcedor de futebol da bola redonda, fanático, que ia no estádio, e aí eu me desiludi um pouco com essa coisa do torcedor fanático, né? Uhum. Eu achei que aquilo fazia mal, né? Eu tive a briga de torcida, tiro, e não só isso, né? Você via
pessoas que o time perde e chega no dia seguinte no trabalho, tá de cara amarrada, briga com todo mundo. Eu comecei a ficar de bode desse tipo de torcida fanática, assim, que, sabe, o time é a sua vida, né? Uhum. E quando eu comecei, então, a torcer para um time de futebol americano, que foi já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu escolhi os Jets, eu disse para mim mesmo, cara, eu vou torcer, mas eu quero me divertir, cara. Eu não quero passar nervoso, ficar triste. Não, mas, Então, Mancha, ó, por exemplo, eu torço pra Miami, você é, sabe disso, né? Eu falo que eu, Mancha, quem torce pra é. essas equipes mais fracas, entre aspas, a gente é torcedor de verdade. Por exemplo, a Camila que tá aqui no chat é torcedora do Packers. É fácil torcer pra time que vai pros playoffs todo ano, pra time Modinha! que... Modinha! É tosse. Modinha. É fácil torcer pra esses times que todo ano estão nos playoffs. É fácil torcer pro Patriots que ganhou o Super Bowl a rodo. Então, eu falo, torcedor de verdade é quem torce pra time assim, entendeu? É... Mas, bom, seguindo aqui, o Trigo mandou mais uma também, falando, Mancha não sabe, mas as histórias que ele conta na NFL me fez pesquisar e estudar muito. Muitas das regras da SPFL vieram das regras da NFL de 1900 a 1920, e ele falou assim, Mancha, o melhor time de 1888 a 1930 era o Cardinals, né? O Cardinals do Ricardo Trigo. Ele sempre vai dizer isso, ele é apaixonado pelo Cardinals, né? Ele acha que o Cardinals ganhou o campeonato da NFL de 1925, e eu digo que foi o Pottsville Maroons, né? Porque tem isso também, a NFL era bagunçada naquela Era. época. Então, 1925, o campeonato era pontos corridos, mas os times não faziam o mesmo número de jogos. Então, no final, ficou uma briga. Quem é o Sim. campeão? É o Cardinals, que era Chicago Cardinals naquela época, ou é o Pottsville Maroons? Né? E aí o Cardinals foi considerado oficialmente, mas o Maroons reivindicava o título, Reivindicou. e tem historiadores hoje que acham que devia ser o Maroons, enfim. E o Trigo sempre vai puxar a Sempre, sardinha pro sempre, Cardinals, porque ele sempre. torce pro Cardinals, então paciência, né? Ó, a Camila mandou, poxa, Mancha, comecei acompanhando a FABR, em minha defesa, não sou modinha. E o Guilherme mandou, torço pro Texas, quem é fraco agora? O Texas também tá numa... Jesus, Texas, O meu Pedro Deus, mandou, que tristeza. eu como torcedor do Baltimore Ravens, posso dizer que até nessa de ir pra playoffs dá pra passar raiva demais. Não, pra vocês terem ideia, eu acompanho o Miami acho que desde 2012, 2013. Eu vi Miami pros playoffs uma vez. Então, e quando foi pra passar vergonha. Então, não é fácil. E Mancha, só pra gente complementando aqui, que a gente falou de pandemia e tudo mais, a NFL foi afetada de diversas formas, mesmo com todos os protocolos, né? O draft foi totalmente online, né? Esse ano Isso. a gente ainda teve muitas limitações no draft, mas a gente teve jogadores lá, a gente teve as escolhas sendo feitas em Cleveland. Ano passado não aconteceu nada disso. Ano passado muita coisa foi afetada. Não teve pré-temporada, os minicamps foram muito reduzidos. Só que eu queria perguntar pra você uma curiosidade como jornalista e como alguém que acompanha. Como foi pra vocês na ESPN a última temporada? Porque eu imagino que até a preparação de vocês foi diferente, né? Porque teve que montar o mini estúdio em casa, o estudo era talvez um pouco diferente pra vocês. Como que foi a última temporada pra vocês na ESPN e pra você? Então, cara, tem o lado positivo e o negativo, né? O negativo é que, assim, limitou muito, a gente acabou tendo menos tempo de abrir jogo, Sim, de menos participação em programas, menos jogos, né? O college football a gente acabou não podendo transmitir muitos jogos em português, porque havia limitações técnicas, né? O sistema, a gente tem que lembrar o seguinte: o sistema que é usado para a gente fazer essas transmissões de casa, remoto, ele é um sistema que é caro, uhum, e TV não pode ter nada pirata, né? Nada ali é pirata, né? Tudo é comprado a licença, essas licenças são caras. Então, às vezes, mesmo que você tenha o dinheiro para pagar todas as licenças caras, você tem limitações técnicas, não dá para usar tantos sistemas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente não conseguiu fazer alguns jogos, principalmente no college football, né? Não dava para fazer os jogos em português porque não tinha condições técnicas, né? Por conta de estar todo mundo trabalhando em casa. E vamos lembrar que não é só narrador comentarista que estava em casa. Todos os técnicos, produtores, sim, todo mundo estava trabalhando em casa. Felizmente, porque é, o grupo Disney teve uma atitude exemplar nesse sentido, fazer a gente não quer que
a gente não quer que uma pessoa tenha Covid. Então, cara, o número de pessoas no prédio da ESPN ali era O mínimo do reduzidíssimo. mínimo, né? O mínimo do mínimo, né? O Matheus Pinheiro, né, que todo mundo deve conhecer também, amigo nosso, meio do Mancha também, ele na época ele me falou muito sobre isso, né? Ele falou, Ornelas, o que a gente sabe é que vai exatamente o essencial do essencial para a engrenagem girar lá dentro, porque eles não estão, não é que eles não estão deixando, né? Eles estão tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, né? Então teve isso, né? Teve algumas limitações. Por outro lado, assim, para mim, por exemplo, para estudar, para comentar os jogos, não mudou muita coisa, o estudo é o mesmo. Sim. De certa forma, até facilitou um pouco, porque eu não precisava sair com tanta antecedência de casa para ir para o estúdio. Eu podia tirar minha soneca aqui até uma hora antes do jogo, acorda, pintei o cabelo e vamos que vamos. E quando era no estúdio não era assim, né? Exato. Lá no estúdio a gente temos que estar prontos para a transição uma hora antes do jogo. Então eu tenho que chegar lá quase 2 horas antes do jogo para ir para maquiagem, figurino, tudo, né? Às vezes pega trânsito em São Paulo. É engraçado, eu não moro tão longe da ESPN. Você mora né? na... Eu moro em Moema, Vila Nova É. Conceição, Moema, né? Sem trânsito no fim de semana, dá 18 minutos de carro da minha casa até a ESPN. 18 minutos. Só que assim, já aconteceu, cara, uma vez, essa foi um drama, cara. Era um domingo de carnaval. Nossa. E eu saí de casa com essa coisa na cabeça que leva 18 minutos de carro da minha casa até a ESPN. Então, o jogo era às 4 da tarde e eu saí de casa 20 para as 3 ali. Assim, 3 horas eu estou na ESPN. Eu peguei um desfile de bloco não autorizado em Pinheiros, porque era domingo de carnaval. Eu fiquei preso no meio do desfile. Eu tentava sair, eu não conseguia. Cara, eu cheguei na ESPN faltando 20 minutos para começar o jogo. Eu tinha que ainda maquiar, botar roupa, tudo, fazer o briefing com o produtor. Aquele dia, cara, se eu não tiver um infarto aquele dia, eu não tenho mais, porque eu queria. Eu Era um imagino. desespero, cara. E eu consegui sair do bloco, aí eu ficava andando por Pinheiros, as ruas todas fechadas, porque tinha outros blocos passando. E onde eu ia, eu não conseguia passar. O GPS não sabia, né, que as ruas estavam fechadas, então o GPS me mandava para o lugar errado. Eu tinha que dar uma volta, cara. Eu fui até a Lapa para ir para a ESPN, cara. É uma loucura. Domingo de carnaval, né? Aí eu já aprendi. Isso acho que foi em 2018 isso. Aí, em 2019, no domingo de carnaval, cara, eu saí 3 horas antes para ir para a ESPN. Melhor coisa que você fez para evitar. E aí não tinha trânsito e eu cheguei lá 3 horas antes, porque não tinha nada. O pessoal aqui do chat mandando o Fábio falou que começou a torcer pro Buffalo Bills por causa do início dos anos 90. Jim Kelly. A Má mandou brincando assim que você foi. Falou assim que você foi amador tentando sair no dia de carnaval muito em cima da hora. Infelizmente ou felizmente pra quem gosta, né? O Carnaval de São Paulo é um evento muito grande, né, na cidade inteira e acaba sendo um negócio que para a cidade, né? É que o Carnaval de São Paulo é uma coisa nova. Até 10 anos atrás, até 8 anos atrás, não tinha isso. Sim. Não tinha. Isso começou de uns 8, 7 anos atrás, que de repente explodiu essa coisa de sair bloco na rua. Não tinha isso em São Paulo. Né? Então eu tava com a cabeça de 8 anos atrás. Agora já aprendi a lição. O pessoal da Fanática, Mancha, mandou uma pergunta para você, gente, só para avisar que a gente já tá chegando perto do final, que é o Mancha falou pra gente fazer uma coisa de uns 40, 45 minutinhos. Ele perguntou quanto tempo de Até dá para ir mais um pouco, Dá sim. pra ir mais? Tranquilo. Então, gente, vai mandando pergunta aí que a gente vai fazendo. O pessoal da Fanática perguntou assim pra você, Mancha, quanto tempo de estudo você faz pra um jogo? Isso é uma pergunta interessante, né? Tem muita gente acha que assim, que comentar um jogo beleza, o jogo é às 4 da tarde, eu vou lá para a ESPN, chego lá e comento o jogo. É isso. Não é assim, gente, não é assim. O que acontece? O jogo de futebol americano é longo, né? São 3 horas e 15 de jogo. E o futebol americano, diferentemente de outros esportes como o futebol da bola redonda, ele obriga o comentarista a falar demais. Por quê? Porque a cada jogada, o narrador te deixa para você fazer um comentário. No futebol, por exemplo, futebol soccer, fica lá, o narrador vai narrando, a bola vai para lá, para cá, blá, blá, e a cada 3, 4 minutos, o comentarista entra quando ele acha que precisa para fazer um comentário.
e pronto. Futebol americano, não, toda jogada você tem Exato. espaço para Porque comentar. você tem que falar das jogadas, tem que falar da próxima jogada, assim. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu acho, né? É uma filosofia minha, eu acho que fica chato você querer comentar só o que a gente vai comentar na bola. Que é só comentar aquilo que você tá vendo naquela jogada, ficar 3 horas e 15 só falando isso, né? Uhum. Porque tem jogada que tem coisas legais de tática para falar, mas tem jogada que o running back dive no meio ali, não tem o que falar, velho. Tem que falar disso. Você vai falar o quê? Né? Então, eu acho que a gente tem que preencher esse tempo com estatística, Sim. com informações relevantes, importantes sobre aquele jogador, sobre aquele time, sobre aquele tipo de jogada. E não Sobre simplesmente falar história, né? Que é uma coisa que você faz bastante, né? Porque isso. é uma coisa que eu sempre falo, às vezes, quando o pessoal pergunta. Às vezes, até quando eu tô fazendo live, falando alguma coisa, falando, a cada 2, 3 lives você fala de tal informação. É porque a cada 2, 3 lives pode ter uma pessoa que nunca viu futebol americano, não tem a menor ideia do que é aquilo. E você precisa, até fazendo o seu jabá da ESPN, dar as pílulas, né? É, Pra galera entender o que tá é acontecendo verdade. ali, né? É verdade. Então, a minha preparação, eu envolvo tudo isso. Eu gasto pelo menos 7 horas por jogo, ou seja, o dobro do tempo do jogo, Uhum. eu gasto para criar, para fazer a minha pesquisa. Porque eu crio duas planilhas, né, em folha 3 no Excel, em que eu tenho os 53 jogadores do elenco, e para cada jogador eu tenho tudo sobre ele. Eu tenho desde a idade, peso, altura, de que universidade ele veio, onde ele jogou, o histórico dele, em que ele é bom, o que ele é deficiente, curiosidades até da vida do cara. Às vezes tem uma curiosidade Sim. legal que vale a pena dar. Né? Os times onde ele já jogou, o currículo dele, onde ele já foi campeão, não foi, até tudo. Porque assim, Sim. durante o jogo, se tem uma jogada ali, o running back dive, né? Cara, não tem muita coisa para você falar daquela jogada, eu dou uma informação interessante, Sim. seja de Nem que estatística, de seja do história. próprio running back, né? Exatamente, claro, né? Sim. Ou dou uma informação legal do time, né? E tudo É, isso demanda uma pesquisa. Então eu gasto claro. 7 horas antes, 3 horas e meia para cada time para fazer a minha pesquisa, ter tudo no papel. A minha memória não é boa, então eu gosto de ter tudo no papel. Então, quando o cara faz jogada, eu já bato o olho lá, o número de jogador, olho na minha planilha, eu tenho tudo sobre o cara, eu faço uma leitura dinâmica e já sei, putz, eu vou falar isso aqui do Sim. cara. Né? Isso quando não tem uma leitura tática para fazer. Ou às vezes, até quando tem a leitura tática e mais alguma informação É. complementar Eu, para fazer. por exemplo, pra quem não sabe, eu tive uma oportunidade ano passado, antes da pandemia, de comentar pro canal do Band Esportes, né? Uma partida como comentarista de cabine. E assim, eu senti realmente que era um negócio que você tem que ter muita informação para, eu brinco, né? Você tem que ter muita informação para trocar com o seu narrador, principalmente. Porque, querendo ou não, o trabalho do narrador é, obviamente, narrar tudo que tá acontecendo em todas as jogadas. Mas na maior parte do tempo, quem vai dar essas informações, quem vai explicar muita coisa do que tá acontecendo é você, comentarista. Então você tem que estar munido de muita informação para fazer isso tudo, né? E tem outra coisa também, Ornelas, que é uma coisa que às vezes algumas pessoas, principalmente no mundo do Twitter, não entendem, né? Não, inclusive, só pra falar uma coisa, Mancha, alguém já foi lá no meu Twitter e clipou a parte que você brincou, falou que o Packers é modinha, porque eu falo, o pessoal não perde tempo pra ir atrás da informação. Então. Não, então, o que eu ia falar é o seguinte: a gente, como comentarista, principalmente num canal como a ESPN, Sim, a gente tem que ter um olhar para o público como um conjunto, e não para uma pequena parte do público, né? exato. E o público da NFL, ele hoje, ele pode ser dividido numa pirâmide em relação ao conhecimento do jogo. Você tem um topo aqui da pirâmide, que são esses caras do nível de treinador de time de futebol americano, dono de perfil de time ou de NFL no Twitter, Sim, né? Jogador, às vezes, de futebol americano, que são os caras que têm um conhecimento muito bom, tão bom quanto dos comentaristas, ou até melhor do que nossos comentaristas, sabe? sim. Até mais do que a gente. Só que a gente não pode comentar para esse pessoal só. Isso é um pedacinho de cima da pirâmide, é 5 a 10%. Eu tenho Concordo que pensar na totalmente com pirâmide você. inteira. Eu tenho que pensar durante o jogo, tem hora que eu tenho que comentar para o cara lá da base da pirâmide, o cara que
começou a ver o jogo na semana passada, não sabe nem as regras. A pergunta que eu mais recebo, Ornelas, é por que que os caras chutam a bola na quarta descida, né? Então, Que é o que uma eu tô coisa querendo... básica para quem acompanha, mas para quem não acompanha, não tem nem obrigação de saber, né? E por que que é a pergunta que eu mais recebo? Porque o futebol americano é um esporte tão legal que ele tá chamando tanto público novo, né? Que a base aqui embaixo é muito grande. E eu não posso deixar de olhar para essa base, porque Sim. senão o cara muda de canal e vai ver outra coisa, Exato. né? E é um conceito do jornalismo, né? Que você também é jornalista, eu também sou. Que o jornalista, você tem que fazer um negócio para todo o público, desde a pessoa mais bem instruída de todas até a pessoa que, por exemplo, eu não digo nem simples, mas é uma pessoa às vezes que não tem profundidade de um assunto específico. Você tem que produzir um conteúdo, no caso, por exemplo, de uma transmissão para esses dois focos. Se você está produzindo Claro, vamos pegar um exemplo. Se você está falando de um assunto específico, mais sério e tudo mais, é uma situação. Agora, numa narração como você falou, eu concordo totalmente que não dá para você ser nem só generalista, nem você ser só o do nicho, né? você tem que subir e descer na pirâmide o tempo todo. Tem que subir e descer na pirâmide o tempo todo. E até porque tem gente. Eu recebi uma mensagem essa última temporada tão legal Uhum. que o cara falou assim: Mancha, eu gosto dos jogos que você comenta porque eu sou estudante de física. Aí eu falei: o quê? Ele falou: não, é porque é o seguinte, cara, eu passo a semana inteira estudando física, que é um negócio complicado pra cacete. E no fim de semana, quando eu quero ver NFL, eu não quero ver um negócio complicado pra cacete. E você é um cara que simplifica bastante. Sim. Você fala numa linguagem muito fácil de entender. Eu vejo que você não fica complicando demais, É, né? Questão da tática, tudo. E eu gosto disso, porque, cara, coisa complicada eu já tenho demais durante a minha semana. No domingo, no sofá, eu quero me divertir, sim. né? Eu gostei, eu achei legal essa leitura do cara. É. Que é para mostrar que tem gente que não quer coisa complicada também, né? Exatamente. E é o que eu falo, o bom do futebol americano no Brasil hoje é que se você quer consumir esse conteúdo, tem gente que faz esse conteúdo já Pois também, é. né? Então, o futebol americano no Brasil, ele já tá chegando num nível, que eu fico muito feliz por isso, que tem realmente conteúdo e material para todo tipo de público, entendeu? Não é uma coisa tão fechada assim, que só tem uma opção e tudo mais. A Juliana Butoni mandou: Mancha, temos algo em comum. Minha memória também não é das boas. E o Thiago PH Martins, que é comentarista de futebol americano aqui no Brasil, perguntou qual foi o melhor jogo que você comentou já na ESPN. Nossa, cara, teve tantos. Eu não vou saber te dizer, assim, minha memória é uma droga, né? Eu não vou saber te dizer qual foi o melhor, porque eu já Vamos comentei. tentar fazer assim. Na última temporada, qual que você lembra assim, da última temporada que foi bom? Ixi, cara. Não, eu posso falar de todos os tempos, porque assim, eu Pode. comentava o Super Bowl no cinema, né? Sim, Esse último ano não teve, porque não teve cinema, né? Não teve. sim. Mas, então, cara, aquele do 28-3 dos Patriots Nossa, foi maluco demais, né? foi. O outro, né, a vitória dos Eagles também, com Philly Special, foi especial também, né? E tem um que, assim, que não é que o jogo foi sensacional, mas para mim, pessoalmente, foi muito legal. Foi o Uhum. primeiro Super Bowl que eu comentei, que aí faz muito tempo, foi comecinho de 2007, que foi o Indianapolis Colts contra o Chicago Bears, Super Bowl 41, aquela vitória dos Colts no estádio lá em Miami, debaixo de chuva, tudo, Sim, Peyton Manning jogando bem, tudo. Aquele foi muito especial, que foi o primeiro Super Bowl que eu comentei, né? sim. Mas teve muito Tem, jogo tem, bom. tem, tem aqueles jogos que, pô, independente da qualidade, fica guardado no coração, né? É verdade. A Gabi Cisaretti mandou, daqui a pouco sai a manchete. Paulo Mancha diz que torcedores do Clippers são modinha, entenda. O Trigo participando bastante, mandando nelas na ESPN, é melhor que muitos que estão lá. Bastudioso, obrigado, Trigo, obrigado a todo mundo que tá aqui no site, que reconhece o trabalho. E uma pergunta boa aqui que o Guilherme mandou, que ele é também um inscrito aqui do canal, falou: Mancha, qual é o maior desafio para você prender a audiência em um jogo que não tá muito bom, um jogo que o nível técnico não tá entregando demais? Bom, se o Rômulo estiver narrando, eu não preciso fazer nada, né? Porque ele já vai falar tanta palhaçada lá. Cara, aquele.
aquele Super Bowl dos Patriots e Rams, né? O Sim. primeiro tempo, até o terceiro Foi. quarto, aquele jogo tava um horror de chato, né? Sim, e não foi nem aquele jogo que a gente fala, nossa, como as defesas são boas. O É, jogo tava ruim mesmo, né? tava ruim demais, mas aí é legal da transmissão para o cinema, é que na transmissão do cinema, cara, eu e o Romulo, a gente solta a franga mesmo, porque a gente sabe que quem foi para o cinema, porque na televisão a gente sabe que tem gente que não gosta tanto de piada, que não gosta tanto do nosso, tem todo mundo, mas no cinema a gente sabe que quem foi lá foi porque gosta do Romulo e gosta de mim. Então, a gente tem toda a liberdade para ser o que a gente quiser lá. Então, aquele jogo do Rams e Patriots no Super Bowl, cara, a gente falou tanta bobagem. Aquilo foi uma. E as pessoas mandavam a mensagem pra gente falar assim: ó, o melhor do jogo são vocês, porque o jogo tá um saco, mas vocês estão divertidos pra caramba, né? O Romulo até me bateu no jogo, cara. Que Ele me deu um isso? tapa no meio do jogo, né? Agressão em público, né? Então É, foi muito divertido. o Lorenzo mandou uma pergunta, Mancha. Que ele falou: Mancha, comenta um pouco das histórias da NFL nos intervalos dos jogos. Foi uma ideia sua? Como que foi decidida essa ideia? Ficou muito bom. A história das pílulas, né? São as pílulas. Então, foi uma ideia minha, né? Na verdade, as pílulas, elas surgiram em 2014. Uhum, Eu fiz uma série de pílulas no ano de 2014 que foram pro ar. E é curioso porque o Marcelo Duarte, que é o dono da Panda Books, da editora Panda Books, quando ele viu aquelas pílulas em 2014, ele me ligou e falou: cara, isso aí é um conteúdo fantástico para virar um livro. Você consegue fazer 100 dessas pílulas? Falei: consigo. Aí eu fiz 100 e virou esse livro aqui, né? Então esse livro veio das pílulas de 2014. E aí agora, em 2020, como a NFL estava fazendo 100 anos, né? sim. O aniversário de 100 anos da NFL foi 20 de setembro de 2020, eu propus lá para a ESPN: vamos fazer umas pílulas históricas, né? É uma data histórica esse ano. E eles Sim. toparam, nós fizemos e deu muito certo, as pessoas gostaram E muito. querendo ou não, talvez foi uma boa sacada, né? Por conta que era um ano muito diferente também, né? Pra fazer isso. E essas pílulas também vieram no draft, né? Pra esse ano. Exatamente. Agora no draft também, o pessoal da ESPN achou que era uma boa ideia, porque o draft dá ensejo a fazer aí algumas retrospectivas históricas e curiosidades. Uhum. Aí eu fiz e foi legal, o pessoal curtiu também. Eu acho que curtiu, né? Os elogios vieram bastante aí na rede social. Bom, gente, queria. Antes até da gente fechar, Mancha, vou fazer um agradecimento muito grande pra você. Sei que não tá sendo uma época muito fácil por conta de pandemia e tudo mais. Quem segue o Mancha sabe disso. Já está vacinado, né, Paulo Mancha? Já recebeu a Primeira primeira dose, dose. a primeira dose da vacina. Mas queria agradecer de verdade que você abriu um tempinho de vir aqui pra gente poder bater um papo. Mais uma vez, eu e o Mancha, a gente já teve algumas oportunidades em live de conversar, de bater um papo. Nos campos do FABR também, a gente já se encontrou uma vez ou duas. E o pessoal da Fanática mandou querer saber sobre o Mancha guitarrista, né? Porque tem isso também, né? Além de, Tem a além de guitarra aqui. Além de comentarista de futebol americano, de turismo, ainda tem a banda, né, Mancha? Eu sou músico há mais de 30 anos, né? Músico amador, mas assim, a minha banda gravou 4 CDs, né? A gente tem aí A gente tocou muito na noite de São Paulo, né? A banda Uhum. Tubaína. E eu tenho meus projetos solo. Quem quiser me ver tocando, entra no meu site, no meu canal do YouTube, chama Viajando por Esporte, meu Deixa, canal do deixa eu YouTube. achar o link dele aqui, eu já É, mando no chat pro pessoal. se você entrar no meu canal do YouTube do Viajando por Esporte, tem ali as reportagens que eu faço de viagens, Tem as tem as lives lives, toda semana, né? isso, as lives toda semana. Ontem fizemos uma live sensacional com o Fernando Meligeni, né, com o Fininho, Tem live com o Duzão lá também, pra quem quiser acompanhar. com o Duzão Live, Cairo Santos. sim, com o Kleber Ojima também, que é um dos maiores brasileiros da história do beisebol, pra quem não conhece. Isso, Cairo Santos também fizemos live. E além das lives e das reportagens, tem uma playlist lá, Mancha, Canta e Toca, em que eu fiz ali algumas versões de músicas internacionais, nada em inglês, eu quis fugir do inglês, sair do clichê, Sim.
Então tem aí Mancha cantando em japonês, italiano, romeno, russo, que mais? Francês. Então vocês podem me ver tocando guitarra e cantando lá no viajandoporesporte.com. Bom, é isso. Mancha, queria te agradecer de novo pela participação. Saiba que você está convidado para quando você quiser vir aqui para conversar de. Se tiver bravo com o Jets, quiser desabafar, o microfone fica aberto para você. Quiser vir falar de próximos livros que você for lançar, qualquer coisa, o microfone vai estar sempre, sempre aberto. E obrigado de novo que você participou aqui comigo hoje. Eu que agradeço e dou os parabéns. Você é um cara que faz um trabalho sensacional mesmo, manja muito. O que o Trigo falou aqui tem fundamento. Você tem nível para estar numa ESPN, para estar na televisão, totalmente. Então, eu fico honrado de ter participado aqui dessa live Que isso. e agradeço aí, desejo muita sorte também para você. Obrigado de coração, Mancha. Bom, obrigado a todo mundo do chat. Gente, eu vou fechar a parte aqui com Mancha. Se vocês quiserem, a gente ainda fica um pouco mais hoje. Eu ia falar sobre o draft de Dallas hoje, mas eu prefiro deixar só essa participação no Mancha, porque ficou muito boa. Amanhã a gente volta a falar de draft, mas... Mancha, e se alguém quiser te seguir, o pessoal consegue te achar no Twitter, no Instagram, no YouTube, e quais são as suas redes sociais para todo mundo te seguir? Então, no Twitter e no Instagram é o @ManchaNFL, Mancha NFL, tanto no Twitter como no Instagram, é fácil. No Instagram vocês podem seguir o meu mascote também, que é o Parmesolino, com S, Parmesolino, tá lá no meu, que viaja comigo, ele conta os meus podres. O Parmesolino é esse menino aqui, ó. Esse aqui, ó. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse é o Parmesolino. Tá? Vou mandar até o link do Instagram do Parmesolina aqui para o pessoal seguir. O Parmesolino conta os meus podres em viagens, né? Olha só. E eu também estou no Facebook com o Paulo Mancha. E sigam o meu site, né? O viajandoporesporte.com e o canal no YouTube Viajando por Esporte. É isso aí. O Trigo pediu só pra você, pediu para você se despedir em russo para o pessoal. Das Vidania, Dobroi Noite, cá. Obrigado de verdade, Mancha. Até uma próxima. Você está sempre bem-vindo aqui na live, viu? Beleza, valeu. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, voltamos aqui para nossa parte individual. Eu fiquei até um pouco sem jeito agora, de verdade. Queria agradecer todo mundo que participou. E que é isso? Vamos fechar a live com mais um sub. Nosso querido Cabeça Gigantesca, que sempre tá participando aqui com a gente. Chegou com o sub. Obrigado de verdade. Galera, a live ainda não chegou a 1 hora, como é geralmente o período que a gente faz. Então, se vocês quiserem mandar mais algumas perguntas sobre qualquer assunto de NFL, qualquer curiosidade, dúvida, eu fico aqui mais uns minutinhos também pra gente responder, pra gente conversar um pouco mais. E mais uma vez, se vocês ainda não seguem o Mancha, pelo amor de Deus, que isso? Mais um, Pero Rosa. Obrigado, querido. Pero Rosa se tornou um inscrito. Assim, e eu perdi até o foco agora, gente. Que isso? Já veio logo 2 subs pra gente fechar a noite. Bom demais. Obrigado, Guilherme. Ornelas na ESPN. Vamos torcer, né? Quem sabe um dia essa oportunidade não aparece. Fico muito feliz de saber que um dos caras que é minha referência acha isso de mim, sabe? E assim, gente, se vocês quiserem mandar mais algumas perguntas, a gente conversa um pouco mais. Amanhã a gente volta a falar de live. Amanhã o Alexandre Branco tá aqui com a gente para falar sobre Philadelphia Eagles. Na sexta-feira a gente vai falar sobre o Cincinnati Bengals com o Rudey. E eu vou antecipar para vocês, vou dar um outro spoiler. Semana que vem, na quinta-feira, a gente vai falar do draft do Jets, do Paulo Mancha. Só que quem vai participar aqui com a gente é o Wayne Eirado, também comentarista dos canais ESPN. Ele tava para vir essa semana, não deu muito certo por conta da minha agenda e da dele. E ele vai vir na semana que vem. E que isso, Corolla 5 se tornou um inscrito e a gente entrou no Hype Train, gente. Eu nem sei lidar com esse negócio do Hype Train. Mas, pô, obrigado de verdade, todo mundo. E deixa eu ver até uma pergunta que veio aqui do... Que isso, gente, eu vou ficar sem graça assim. Lorenzo, obrigado pelo sub, querido. Você tá aqui toda noite. Obrigado que você veio com o sub também.
O Heriberto tinha mandado pra mim quem vai ser a primeira pick do ano que vem. Cara, tá muito, muito cedo ainda pra gente saber, porque existe necessidade de time, quem vai ser a primeira escolha, como os quarterbacks vão se desenvolver esse ano. A gente tem alguns nomes que a galera fala muito, como Spencer Rattler, o Sam Howell, que são dois caras que a gente já conhece um pouco mais. Mas tudo vai depender das próximas equipes. E, gente, só pra, assim, se a gente puder tentar motivar um pouco esse hype train, pra quem não for sub, quiser dar o sub, ou doar com beat, também ajuda no hype train. É o primeiro aqui do canal, me surpreendeu pra caramba. Obrigado a galera que começou a seguir agora no final da live, a dar o sub. E o pessoal da Fanática mandou, conta aí a sua história com o futebol americano, como se apaixonou pelo esporte e tal. Só antes de eu fazer isso, gente, vou aproveitar o jabazinho da Fanática, né, ó. Essas duas novas camisetas da Fanática, essa aqui da equipe dos Rams e essa daqui da equipe do São Francisco 49ers, os Miners de 1849. Para quem não sabe, existe uma história por trás dessa camiseta. E hoje tem o cupom Ornelas12 lá no site, 12% de desconto em toda a loja. Então vai lá no site da Fanática, faz a sua compra, use esse cupom, ganha 12% de desconto e você pode parcelar tudo em até 12 vezes também. Fica bem baratinho também para quem gosta de parcelar. Eu, particularmente, sou da galera que gosta muito de parcelar, para deixar a conta mais leve. O pessoal vai mandando aqui. O Pedro Rosa falou: tem uma boa recomendação para falar dos Ravens. Pode me mandar, Pedro. Manda para mim, porque os Ravens a gente ainda não falou aqui na live. A gente deve falar na próxima semana já, ou na outra. Camila mandando só convidado brabo, obrigado. O Heriberto mandando e vai para que time? Não, peraí, vamos lá. Só para responder a pergunta do pessoal da Fanática, que eu me perdi um pouco agora, gente. Eu comecei a acompanhar futebol americano em 2011, 2012, mais ou menos. Por conta de ESPN, para quem não sabe. Teve o Esporte Interativo também um pouco tempo depois, que eu comecei a acompanhar um pouco mais. Peguei gosto por Miami, então eu comecei a acompanhar, meu irmão também. Fui ganhando gosto, ganhando corpo pelo esporte. Em 2013, eu comecei a jogar na equipe do Tatuapé Monsters aqui em São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, capital. E a gente começou eu comecei a treinar, comecei a estudar. Fui me tornando um cara muito fanático pelo esporte, tanto na parte de torcer quanto na parte de estudar. Fui jogador da Seleção Paulista Sub-20, para quem não sabe, eu jogava como linha ofensiva. Joguei até o final de 2017. Aí eu tive em 2016 e 2017 duas lesões no mesmo joelho. Foi quando eu decidi parar de jogar. Eu já fazia faculdade de jornalismo em 2017, foi quando eu comecei. E aí eu decidi entrar de vez nesse meio doido do futebol americano, né? E a primeira escolha do ano que vem, Heriberto, eu acho que ela tá cheirando a Houston, Texas, por conta de toda essa confusão. Lembrando que lá no meu canal, ainda essa semana, eu devo fazer um vídeo falando sobre toda a história do Deshaun Watson, tentar explicar tudo certinho, tudo o que já aconteceu, a parte do processo que ele tá sendo acusado, como a NFL tá lidando com isso até agora, como os Texans estão lidando com isso até agora. Talvez seja um vídeo até um pouco maior do que eu geralmente faço. A Cesarete falou do Pix. Aqui na página do canal, Cesarete, no Conheça, tem a doação do PicPay, que você pode fazer como o PicPay. E o Pix, deixa eu mandar aqui no chat, porque nessa página eu não tô deixando, porque eu deixo o cupom da Fanática. Mas o Pix é esse, é o meu e-mail, para quem quiser fazer Pix, qualquer coisa. E deixa eu ver, alguém mandou outra coisa aqui. O Cabeça Gigantesco falou: que dia tem live de fantasy? Acho que é um assunto bem legal. A gente pode combinar, o que vocês acham? A gente faz na semana que vem. A gente pega um dia. Eu tento até trazer alguém que fale bastante sobre fantasy, pra não ficar uma live um monólogo, né? Vocês sabem que eu não gosto tanto de deixar o monólogo. Mas a gente pode trazer algum convidado que fale bem de fantasy, que goste de falar de fantasy, e a gente discute muito, né? Eu sou um cara que apanho muito em fantasy todo ano nas ligas que eu participo, porque eu dou muito azar com o jogador que se machuca, muito azar mesmo. Tenho ali algumas sortes às vezes, né? O Fanática mandou que live de fantasy, a Fanática tá dentro. Pode vir, gente.
Pessoal, eu acho que o Hype Train deu aqui a primeira versão. Veio um novo emoticon pra vocês. E ele vai ser distribuído pra galera que começou a seguir o canal. Pô, eu fiquei duplamente sem jeito agora, de verdade, gente. Tanto pelas palavras do Mancha, que me surpreenderam um pouco, quanto a galera que começou a seguir o canal agora no finalzinho. Muito, muito, muito obrigado de verdade. E o Presuntinho está... Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma verdade pra quem quiser me seguir. Eu dou ótimas dicas de fantasy futebol. Meus times ficam muito ruins, mas eu sou ótimo dando dica pros outros do fantasy futebol. Porque, assim, muitas vezes, até falando um pouco sobre fantasy, a galera acha que montar o elenco, você fica meio que estacionado nisso. E eu falo que você monta seu elenco pensando nas primeiras 4 ou 5 semanas. E as outras semanas você tem que regularmente acompanhar o que está acontecendo. Esses dias no Twitter, por exemplo, eu vi alguém falando sobre o Joe Burrow. E como o Joe Burrow era uma boa escolha pro Fantasy desse ano. Eu falei que se eu tiver oportunidade, vai uma dica de graça para todo mundo. O Joe Burrow é uma ótima opção para você ter de banco de reserva no começo do teu fantasy, para você ver como ele vai estar recuperado da lesão e principalmente como a linha ofensiva de Cincinnati vai estar se portando. Porque assim, se a equipe tiver uma linha inconsistente que não consegue correr com a bola, por exemplo, usar o Joe Burrow é bom porque ele vai ter que passar muito a bola. E dependendo da liga que você joga, o quarterback pode receber pontos extras por passe completo, por touchdown, por número X de jardas. Ano passado eu tava numa liga completamente maluca, que os quarterbacks faziam 60, 70 pontos por jogo, que aí também já era um negócio inflacionado até demais. Mas o fantasy claro, tem a sorte, obviamente, a gente sempre fala dos caras não se machucarem, os caras jogarem bem, mas é muito você estudar tudo que tá acontecendo durante a temporada, né? Mas eu gostei da ideia, semana que vem eu vou ver se eu consigo trazer alguém aqui pra gente falar sobre fantasy, que aí a gente pode falar. E quem sabe, ó, a gente chegou agora hoje, estamos com 21 subs, galera. Nossa, mano, 21 subs. Quem sabe a gente não faz uma ligazinha de fantasy só de sub também, pra quem quiser participar. E a gente pode bater um papo no Discord também e a gente combina tudo certinho. O Lourenço manda aí. Tem chance do Ahmed ser o líder do backfield dos Dolphins? Não. Eu acho que Miami ainda vai trazer mais algum running back antes da temporada começar. Ainda tenho meu feeling forte, o Lourenço sabe disso, eu tenho um feeling muito forte de Le'Veon Bell, que eu acho que esse cara vai chegar e vai ser o running back 1 dessa equipe. Mas assim como o Patriots, eu não recomendo que vocês usem running backs de Miami, pelo menos no começo da temporada. Porque a filosofia do Brian Flores é muito parecida com a filosofia do Bill Belichick de comitê. Então você pode ver um cara na waiver que numa semana ele fez 25, 30 pontos e na outra de repente ele faz 4, porque ele vai ter menos rotação. O Presuntinho, né, que é o Guilherme que tá aqui na live, ele sabe disso. Ele tinha me perguntado sobre o Ahmed, porque o Ahmed tinha feito acho que 26 pontos numa semana. Ele falou, acho que eu vou pegar. Eu falei, não pega, porque eu não acho uma boa. Ele não pegou e na outra semana o Ahmed fez 3,5 pontos. Então é uma situação bem complicada, né? E deixa eu ver, a Fanática mandou Burrow em 2021 só se for pro Dynasty. Sim, o Dynasty também que é uma forma diferente, né? O Fantasy Football tem aquele modelo que você monta o Standard, né? Eu chamo de Standard, mas não sei se esse é o nome correto. Que você monta ele toda a temporada do zero. E tem o Dynasty, onde você monta um elenco. Aí no ano seguinte você fica com o número X de jogadores e refaz uma parte do draft. Mas aí eu falo, para você jogar Dynasty, você tem que ter amigos bem confiáveis para jogar, porque é um negócio que dura anos, né? Então você tem que ter um grupo de amigos muito forte para jogar, né? O Cabeça Gigantesca mandou, com 22 subs dá 2 ligas de 12. Se tu entrar nela, só falta um subzinho. Então, ó, se entrar mais um subzinho, a gente fecha 2 ligas aí de Fantasy. E quem sabe a gente não consegue combinar com o pessoal da Fanática, o ganhador da Liga do Fantasy leva uma camiseta, uma caneca. A gente pode conversar e combinar isso tudo muito bem, né? E o Guilherme mandou, eu fui de Ahmed e Gaskin, foi só ódio.
Porque pensando em fantasy, gente, é muito complicado. Por exemplo, tem times que eu sempre falo, o jogo corrido desse time pode não ser muito bom, ou o time pode não ser muito bom, mas um cara que funcionou muito pra mim ano passado, por exemplo, foi Melvin Gordon, porque ele era muito constante. Um nome muito bom pra vocês apostarem esse ano, se nada der errado, é o Javonte Williams, que foi a escolha de Denver. Derrick Henry é uma escolha muito óbvia, porque por mais que ele faça 3-4, ele recebe bola o jogo inteiro e eventualmente ele tem uma corrida muito forte. É muito bom. O Najee Harris, que, cara, deve receber muita bola esse ano, Deixa eu pensar. O Christian McCaffrey, né, é uma opção óbvia. O McCaffrey é um cara que eu tenho um pouco de medo por conta de lesões. Ele e o Saquon Barkley são nomes que são muito óbvios, mas ao mesmo tempo você tem um medo, sabe? Eu, particularmente, tenho um medo com o Saquon Barkley e o McCaffrey por lesões. Mas vocês também podem investir em recebedores, sabe? Julio Jones é um nome que sempre funciona. Calvin Ridley, dos Falcons, foi um cara ano passado que, nossa, ele me matou em acho que umas 2 ligas. E tem nomes de times, tem jogadores de times menores que tem uma quantidade de jardas toda a partida que a gente desvaloriza, como o Davante Parker, de Miami. Mike Gesicki, tight end da equipe dos Dolphins, também é um bom nome. São caras que eu assistia regularmente. Mas vamos deixar isso pra semana que vem. Gostei muito da ideia, obrigado. Pitts, se o Julio Jones sair. Se o Julio Jones sair realmente, ataquem o Kyle Pitts mais do que o Calvin Ridley. Porque aí o Calvin Ridley vai ser mais bem marcado e ele vai ter menos produção. E o Pedro Rosa mandou: o tight end dos Dolphins me deu muita alegria. O Mike Gesicki, que desde que o Adam Gaze saiu e ele parou de bloquear, o cara começou a ter uma produção muito, muito, muito grande. E o Guilherme mandou: vamos evoluir essa conversa sobre premiação da Liga do Fantasy. Vamos conversando. Vamos conversando bonitinho, no jeitinho. Vamos esperar ver se a gente fecha mais alguns subs até um mês antes. O que vocês acham? Um mês antes da liga começar, a gente trabalhar com essa ideia. E, gente, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer de novo todo mundo que compareceu na live. Mais uma vez, estou com a camisa do The Lord of the Rings, da Fanatic Sport Nation. Pra quem ainda não viu, eu fiz um post lá no meu Instagram. Quem puder chegar lá também, deixar um like, eu agradeço muito. Já agradeci o Mancha, vou mandar mensagem pra ele aqui de novo. Vou agradecer de novo pela participação, pelas palavras no final. Agradecer todo mundo do chat mesmo, de verdade. Hoje foi um dia bem corrido e eu tava muito preocupado em fazer tudo funcionar, em fazer tudo dar certo. Fico muito feliz que vocês tenham gostado do convidado, que o conteúdo foi muito bom, que dá pra gente falar de outras coisas além de draft que vocês vão gostar. E também um agradecimento especial a todo mundo que veio com o sub hoje, sabe, na live. Lembrando, eu vou brincar, vou dar uma de cobrar aluguel. A galera que deu os primeiros subs quando o canal começou já tá pra vencer. Então fiquem espertos que vocês vão receber uma mensagem. Não, brincadeira. Mas obrigado todo mundo de verdade. E amanhã, 8 horas da noite, a gente tá aqui de volta. A gente volta a falar de draft. A gente vai falar de Philadelphia Eagles. E eu já tô antecipando pra vocês que na semana que vem também tem o Eneirado aqui dos canais ESPN. E bom, é isso. Obrigado a todo mundo. Heriberto falando hard work pays off. É isso. Essa é a minha filosofia. O Cabeça Gigantesca, obrigado. Você e Lorenzo, que estão aqui todo dia praticamente dando um apoio muito grande. Só agradeço vocês de verdade. Deu muito bom, tu é bravo, merece muito obrigado. Thalissa também, obrigado, que tá vindo aqui todo dia. E, gente, como já é de costume, eu vou fazer aquele famoso raid que a gente faz em todas as lives. A gente já tá acabando por aqui, né? Vou fazer a live pro Rafão, que a gente sempre faz, né? Que tá começando lá. Hoje ele tá com o Luiz Freitas também, então um conteúdo que eu falo pra vocês que vai ser muito bom. E agradecer todo mundo. E a Camila falou: Fanática, manda uma do Rodgers pra ele ficar. Amei bonito. Vamos ver, né? O Heriberto tinha falado pra mim que ele não vai pegar a do Rodgers porque ele tá um pouco receoso, né? Mas, pô, gente, obrigado a todo mundo que teve aqui. Fanáticos tem que fazer a camisa do Bird Gauntlet. O pessoal da Fanática, vai anotando aí que os pedidos do pessoal vão chegando. E, bom, eu vou fazer a transferência agora, viu, gente? Obrigado de novo todo mundo
que tava aqui até agora, de verdade mesmo, muito obrigado. E eu vou fazer o raid lá pro Rafão. Valeu! Muito obrigado. E eu vou fazer o raid lá pro Rafão.